diferença, gente? O tema está aí, diga comigo, entre a fé, diga forte, entre a fé e a razão. Você já se pegou nesse momento? Talvez você está numa bifurcação da sua vida, aonde você tem a razão e tem a fé. Queridos, eu quero aqui dizer nessa noite, nós já vamos orar, mas uma coisa muito importante, que não existe nada errado com a razão, quando ela anda junto com a nossa fé. Amém? A razão é muito bom. O que significa a razão? É a nossa faculdade de raciocínio, é a nossa lógica. Amém? Então isso tudo é muito bom. É o poder de você pensar, avaliar, analisar uma situação. Então a razão, ela no seu lugar, ela tem algo de muito valor para a nossa vida. É algo que é relevante em nossa caminhada, em tomar nossas decisões. O problema é quando eu estou entre a razão e a fé, eu coloco a minha razão acima da minha fé a respeito da palavra, naquilo que Deus diz para mim. Então sobre isso a gente quer tratar. Eu convido você agora a fechar teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós te louvamos por essa noite, por essa oportunidade de estarmos reunidos no Teu santo nome, em Tua casa de oração. Este lugar é um lugar de milagres, de sinais e maravilhas, de entendimento e crescimento espiritual. E por isso eu peço, aviva a Tua igreja, Senhor. Abre o nosso entendimento. Não queremos que somente a nossa fé venha a ser acrescentada em ouvir, mas também tendo uma boa consciência. Ou seja, utilizando a mente de Cristo, para que possamos crescer, avançar em todo o propósito que o Senhor tem a realizar através da nossa vida e em nós. Assim nós oramos. Tome minha vida, Senhor, libera a palavra de sabedoria, de revelação, de conhecimento, e que junto com essa mensagem, sinais e maravilhas possam ser, Senhor, notórios na vida do Teu povo, Senhor. Assim nós pedimos capacitação, unção, e a Tua palavra, Espírito e vida, e que possa cumprir o propósito para aquilo que ela está sendo enviada nessa noite. No nome poderoso de Jesus, amém, amém e amém. Amém, queridos? Então vamos nessa, amados. Como eu falei aqui, a razão é muito importante, ela tem o seu valor em nossa caminhada, em nossa vida. Quando nós olhamos para a ciência, ela preserva a lógica. A ciência, ela se inclina, ela apela exatamente pelo raciocínio lógico, por aquilo que é provado. Por isso que há um grande conflito às vezes entre a ciência e a fé. Por quê? A ciência só acredita naquilo que pode ser provado, aquilo que é lógico, aquilo que meus sentimentos estão me dizendo, aquilo que vejo, aquilo que toco, aquilo que sinto. Então, eu tenho que entender muito bem que a razão, não existe problema nenhum com ela. Entenda bem, a razão é muito bom, a ciência é maravilhosa. A Bíblia fala que Deus ele deu sabedoria e ciência aos homens. Ou seja, é muito bom ter a medicina, é muito bom ter os psicólogos, é muito bom ter todo tipo de ciência. Isso tem o seu valor e é algo relevante, porque Deus deu a ciência ao homem, a inteligência, a sabedoria. E como eu falei, o problema é quando eu estou entre a fé e a razão. Uma situação onde a razão está me dizendo uma coisa, a razão apela para a lógica, aquilo que é óbvio, os meus sentimentos, os meus sentidos humanos, mas a minha fé, ela apela para a palavra de Deus, para o poder de Deus, porque a fé é crer no caráter de Deus, naquilo que Ele diz. Então nesse momento vai fazer toda a diferença para onde você vai se inclinar. E eu como cristão, você como filho de Deus, nós temos que entender e saber colocar a razão no seu devido lugar. Paulo faz uso da razão quando ele fala à igreja de Roma, em Romanos capítulo 12, no versículo 1, Paulo diz algo interessante. Portanto, irmãos, rogo-lhes, ou seja, ele clama, ele apela, chamando a atenção dessa igreja, pela misericórdia de Deus,
que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto que? Racional de vocês. Então Paulo se utiliza também da razão. Em outras passagens, o próprio Deus se utiliza da razão. Não uma razão somente humana, mas uma razão aonde crer na palavra de Deus. Ou seja, Paulo está escrevendo aqui para uma igreja onde pessoas se converteram ao cristianismo, mas esse povo estava sendo influenciado pela adoração dos gregos. Ou seja, o povo antigamente, antes de aceitar a Cristo, eles adoravam os deuses gregos. Roma tinha uma grande influência da adoração aos deuses da Grécia. Então a cultura, a adoração a esses deuses, de que maneira eles cultuavam esses deuses? Com orgias, com bebedice, com as sacerdotisas, elas se profanavam, praticando ato sexual com os seus discípulos e seguidores. Então eles cultuavam os deuses gregos dessa maneira, ou seja, em orgias, em profanações, achando que aquilo ali era agradável aos deuses gregos, e assim eles praticam. Então quando eles se converteram, Paulo fala para eles e fala: olha só, vocês agora são nova criatura, vocês receberam Jesus como Senhor na vida de vocês, vocês precisam mudar essa forma de culto. O nosso Deus que nós pregamos para vocês não é dessa forma, dessa maneira que prestamos culto a Ele, mas sim em santidade. Então Paulo aqui ele apela exatamente para um pensamento correto, para o entendimento. Isso se chama também o quê? Razão. Então, querido, a razão ela tem o seu lugar na nossa caminhada. Não existe nada errado quando a razão ela caminha junto com a nossa fé. Mas quando a razão eu coloco acima da minha fé, naquilo que Deus diz na sua palavra, isso vai me gerar problemas. Você deixa de desfrutar os milagres, curas, as manifestações de Deus na sua vida. Amém, queridos? Quando estão comigo, diga glória a Deus. Quando nós olhamos aqui 1 Coríntios capítulo 1, 18 e 20, Paulo vai me dizer o mesmo que escreve a igreja de Roma. Paulo ele fala o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício, já disse aqui, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês. 1 Coríntios 1, 18 e 20, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Queridos, veja bem, eu vi certa vez uma frase que diz o seguinte: a razão sem a fé nos faz loucos. Entenda bem, vou explicar para você. A razão sem a fé, nós ficamos loucos, perdidos. Por quê? A razão fala uma coisa e a fé fala outra. E quando você fica nessa dúvida, e a palavra duvidar no grego significa você estar entre dois valores, a razão tem o seu valor, mas a fé também. Mas em contrapartida, quando você chega nessa bifurcação e sabe que a palavra fala uma coisa e a razão fala outra, você como cristão deve se inclinar para aquilo que Deus diz. Então a razão sem a fé fica louca, A pessoa que não acredita nas coisas de Deus, ela não entende. A pessoa que você chega lá fora, que não tem uma vida com Deus, vive no tempo da ignorância, quando você fala de cura, milagres, quando você fala de dons espirituais, a pessoa acha que isso é completamente uma loucura. Por quê? Ela tem uma razão, mas ela não tem uma fé. Amém? Ela não tem um entendimento da palavra. Quando a gente fala que Deus curou uma pessoa de câncer, que Deus é uma pessoa que ia amputar a perna e não amputou por um milagre de Deus, pessoas que eram cegas voltaram a enxergar, pessoas que tinham problema nos órgãos, no sangue, Deus purificou, Deus fez transplante de órgãos, já vivenciei isso. Nós tivemos a experiência na igreja do pastor Manuel, vários milagres, ressurreição de mortos. Meu irmão, isso é milagre, e milagre ciência nenhuma explica. Não há lógica, não há uma razão humana que possa entender o que se chama milagre de Deus, porque senão não chamaria milagre. Então a razão sem a fé, ela fica louca, mas também a fé sem razão se torna cega. O que significa a fé sem razão?
Eu tenho fé, mas uma fé aleatória. Eu não conheço a palavra, não conheço aquilo que é de Deus, não conheço a promessa. Então uma fé doida também, maluca e cega. Por quê? Eu quero isso. Mas vem cá, será que isso Deus tem para você? Será que está escrito que Deus tem essa promessa para você viver? A Bíblia fala que o povo dele perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a minha fé, para não ser uma fé cega, aleatória, uma fé que seja fundamentada, uma fé que tenha gerado resultado, tem que ter a base da palavra de Deus. Ele é o meu fundamento, amém? Quantos estão comigo? Diga glória a Jesus. Então, querido, eu tenho que entender que Deus, ele vê as coisas de uma forma diferente como o mundo vê, como o homem racional ele vê. Quando você olha para essa passagem de 1 Coríntios capítulo 2, 14 ao 16, ele diz, Paulo, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Que é homem natural? Aquela pessoa lá fora, ela não tem entendimento. Ela só vive no natural, naquilo que é terreno, naquilo que é humano. Ela não tem o entendimento ainda das coisas espirituais. Amém? O homem natural, ele só entende as coisas que são naturais. Ele não compreende as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque lhe parece o quê? Loucura. E é verdade. Você fala com algumas pessoas, às vezes sobre milagre, às vezes tive oportunidade de falar com amigos, parentes que não conhecem Jesus. Tem pessoas que zombam. Tem pessoas, não acredito, né? E não espere realmente que eles vão ter algum tipo de crédito, porque para eles é loucura. Então ele diz, não podem entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Quando você começa a ter entendimento da palavra, quando você começa a conhecer Jesus em relacionamento, você começa a entender que o nosso Deus ele é poderoso para operar. O mesmo ontem, mesmo hoje e assim eternamente. Ele não mudou, ele continua operando sinais e maravilhas no meio do seu povo. Mas o que é espiritual é outra situação. Aquele que crê, aquele que tem entendimento e tem o Espírito Santo, ele discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Uma pergunta. Ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. Por você conhecer, por você ter uma vida de oração, conhecer a palavra, você agora tem a mente de Cristo. Pastor, quando é que eu tenho essa mente de Cristo? Primeiro, quando você aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador. A Bíblia fala que Deus ele dá a mente de Cristo a nós. E essa mente você desenvolve na medida que você se relaciona com a palavra de Deus. O teu entendimento vai ficando aberto. Você vai começando a aprender a agir a fé de uma forma correta e não aleatória. Não a fé que o mundo tenta transmitir. Eu tenho fé, mas às vezes é uma fé que não tem base, uma fé que não gera resultado, uma fé que não tem fundamento, uma fé que não tem propósito. Então, eu preciso ter essa mente. Eu recebo Jesus, o Espírito Santo agora, ele habita na minha vida quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador. E ele começa a fazer agora uma obra. Ele começa a abrir nosso entendimento e mostrar que existe não somente um mundo terreno, mas existe um mundo espiritual. Que existe uma outra verdade, onde Deus quer nos estabelecer. Aleluia! Quantos estão pegando comigo? Pega isso aí, em nome de Jesus, amém? E a palavra vai me dizer por 4 vezes nas Escrituras, em Hebreus, em Abacuque, em Gálatas, em Romanos, que o justo viverá pela fé. Então 4 vezes Deus ele fala, usa essa expressão para o seu povo: o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A única maneira do justo, que é o justo, é o perfeito. Pastor, você é perfeito? Não, não sou perfeito. Por que a Bíblia fala o justo? Aquele que entregou a sua vida a Cristo, ele foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Os seus pecados foram perdoados. Deus aniquila o pecado através do sangue que foi derramado, porque você entendeu que era um pecador. E eu preciso dessa aliança, eu preciso de Deus na minha vida. Eu quero uma vida nova, eu quero uma vida transformada. A partir do momento que você decide andar com Jesus, você se torna uma nova criatura. E Deus ele te justifica para você não somente ser abençoado, mas ter uma eternidade com ele no céu. E ele fala que agora, nessa nova realidade que eu vivo agora, onde Deus me estabeleceu como nova criatura, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
Deixando as coisas que para trás ficam, vou avançando para aquelas que estão diante de mim. Nesse momento agora, eu ando agora pela minha fé. Não existe outra maneira você como cristão viver agora. A única forma de eu viver e você viver agora é pela fé. Por quê? Nós oramos pela fé. Você vê Deus? Deus é Espírito. Nós cremos que Deus recebe a nossa oração. Nós adoramos ao Senhor. Você não vê Deus, mas nós entendemos que a nossa adoração está chegando no trono de Deus. Aleluia! Nós dizimamos ofertando porque é um princípio para que a casa de Deus venha ter mantimento e haja o sustento na sua casa. Fazemos isso pela fé. Ser curado pela fé. Libertação é pela fé. Tudo que você possa imaginar. Agora, como nova criatura, como filho de Deus, você agora vai viver pela fé. Aleluia! E eu profetizo que pela fé, hoje, nessa noite, você vai ser curado em nome de Jesus. Pela fé, a provisão vai chegar na tua casa. Pela fé, Deus restitui aquilo que é direito teu, aquilo que foi roubado, migrado pelo devorador, o gafanhoto. Pela fé, você recebe a sua vitória, a promessa de Deus, fundamentada não por uma filosofia do homem, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os castigos que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Aleluia! Então é pela palavra eu exerço a minha fé. E quando você se coloca, você vive aquilo que Deus Ele tem para cada um de nós. Aleluia! É o que foi falado aqui. Renata, ela passou por alguns momentos, dificuldade, mas ela agiu a fé. Conversa 5 minutos com ela, tu vai ver que ela tem fé. Porque a boca fala que o coração está cheio. Quando você conversa com uma pessoa que não existe fé, ela vai falar só do problema. A fé dela está no problema. É só problema, é dificuldade, é isso, acontece isso. Por quê? Está vazio de Deus. Então, para mim combater isso, esse problema, essa circunstância, você precisa de fé. Pastor, o que eu faço para gerar fé dentro de mim? No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, Paulo fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é você vendo noticiário, não é você vendo gibi, não é lendo jornal, nada contra, mas isso não gera fé em você. O que gera fé, Paulo vai me dizer, em ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Quanto mais você ouve a palavra, mais fé vai ser gerada no teu homem interior. Aleluia! Então, enquanto você olha só para a circunstância, para o vento, para os problemas, isso começa a te sucumbir. Essas coisas começam a te dominar. Você não consegue reagir. Por quê? Você está tentando lutar com o seu braço de carne. A Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 29, que aquilo que é revelado pertence ao homem. E aquilo que não é revelado só pertence a Deus. O que significa isso? Aquilo que é possível o homem fazer, faça. Mas aquilo que é impossível, só Deus pode fazer na vida do homem. Então eu preciso crer, eu preciso ter fé, mas eu preciso cumprir um princípio bíblico. A única maneira de agir a fé é meditando na palavra. Escute, não é orando. Pastor, o senhor está pregando que eu não devo orar? Não, não é isso. Eu só estou ensinando você a ter fé da forma correta. A oração não te gera fé. O jejum não te gera fé. Isso são armas espirituais, tem o seu valor e temos que utilizar todas elas. Mas o que gera fé é ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Quantos estão pegando? Então, querido, por 4 vezes Deus ele fala que o justo viverá pela fé. Não tem como viver um cristianismo se não for por fé. Aleluia! Fala para o seu irmão, você precisa de fé, meu irmão, em todo tempo. Aleluia! A Bíblia fala que tem um gigante, tem um leão, tem as muralhas, tem os mares vermelhos, como a irmã aqui falou, mas Deus falou, você vai passar por esse mar vai ser fechado, e você vai cantar o hino da vitória do outro lado para a glória de Deus. Deus não isenta dos problemas, os problemas vêm, mas Ele vai te livrar desse problema. É diferente. Nós estamos no mundo, e lá em João vai me dizer que temos aflições, são muitas, mas tenha bom ânimo. Assim disse Jesus, eu venci e vocês vão vencer. Nós vencemos nele, não sozinho. Pela fé, uma fé correta, uma fé de Deus. Aleluia.
Em 1 Coríntios 1:25, Paulo vai dizer: porque a loucura de Deus é mais sábia do que dos homens. Meu irmão, olha que tremendo isso aqui. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A loucura de Deus, porque, meu irmão, as coisas que Deus fala para nós estão muitas vezes em contramão do mundo. A Bíblia me fala uma coisa seguinte: Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes. Isso não é loucura? Quando Deus chamou os homens para ser discípulos, Deus não chamou os doutores e nem os eruditos. Deus chamou pescadores, homens simples e doutos. Não tinha erudição, não eram doutores, eles não tinham estudo, mas chamaram homens, atribuiu sabedorias a eles, capacidade, e esses homens impactaram a história, operando os mesmos milagres, como discípulos de Cristo. Aquilo que Jesus fazia, eles faziam da mesma forma. Homens simples. Na contramão, o mundo diz que os grandes, são melhores que os pequenos, e o Senhor lhe fala: não, eu pego as coisas pequenas para confundir os grandes. Eu pego as coisas que não são para confundir aquelas que acham que são. Olha o que Deus faz. Você pega, às vezes, Deus, já conheci várias pessoas, Deus pegando do tráfico, das drogas, uma pessoa, às vezes, outras que eram uma escolha da sociedade, você não dava nada para a pessoa. Eu tenho um conhecido nosso, que ele era órfão e tudo, vivia até na igreja, lá em Brejo, lá da Batista, lembra? Hoje em dia está na Suíça, não é isso? Trabalha na embaixada. O cara não era nada, morador de rua. Deus pega aquilo que não é para confundir aqueles que acham que são. Deus abre porta aonde não abre porta. Aonde tem razão isso? Deus abre caminho aonde não há caminho. Não há razão. Mas essa loucura cura, liberta, abre porta onde não tem porta, abre caminho onde não há caminho, confunde a ciência, a lógica, a razão de qualquer humanidade. A loucura de Deus é melhor do que a sabedoria dos homens. Você pode glorificar Deus por isso? Querido, é algo assim que eu fico assim, quando começa a passear nas escrituras, e tu vê a doideira de Deus. Que doideira maravilhosa. Tomara que essa doideira te pegue aqui hoje em nome de Jesus. A Bíblia diz lá no livro de Juízes, fala de Gideão. Gideão, meu irmão, o povo de Israel estava ali subjugado pelos midianitas, junto também para os amalequitas. E era uma nação, os seus inimigos de Israel eram 135 mil, que a Bíblia me diz, que se levantou contra o povo de Israel. Enquanto o povo de Israel era 32 mil homens. Quantos estão entendendo? Diga comigo, o inimigo, 135 mil. Gideão, os homens que tinham com ele, 32 mil homens. Quando você começa a ler o texto, fala que os inimigos, além de serem inumeráveis, os seus camelos eram como areias da praia. Imagina, um exército gigantesco, Gideão com 32 mil. Os midianitas prevalecendo sobre Israel. E Deus visita Gideão e falou assim: Gideão, vai o varão valoroso, chama ele para ser um líder. E Deus ali começa a falar com ele e não começa a entender porque a razão não alcança, a lógica humana, como é que pode? Você está me chamando de um homem valoroso? Eu vim de uma tribo pequena, Senhor, a gente está aqui sofrendo, perecendo. O exército inimigo é bem maior, é 4 vezes mais o nosso número de homens. E o Senhor está me dizendo que eu tenho um valor. E Deus começa a colocar provas. Gideão, quantos homens você tem? 32 mil. Então chama os 32 mil. Ele chama. Manda 22 mil, aqueles que são covardes, aqueles que têm medo. Faz o levantamento. Fala, quem tem medo, quem é covarde, não quer enfrentar a batalha, está com medo, levanta sua mão. Eu lembrei até do curso que a gente estava vendo de salva-vida. Meu irmão, os caras estão na água, 200 metros, rodeada lá no recreio, aquela pedra. Meu irmão, os introdutores lá, que os caras passam na prova teórica, aí vai agora para a prática, tem que nadar. Meu irmão, aquele mar ressaca, os caras,
Chega tudo apavorado. Tem que entrar da volta na pedra, e às vezes tem momento que eu dava de braço só. Quem quer desistir? Meu irmão, quero ir tocando pela água. Pode ir embora. Perdeu. Gideão fez isso. Vem cá. Quantos de vocês têm medo? Quantos de vocês estão se acovardando? 22 mil homens levantaram a mão. Sobraram quanto? Se ele tinha 32 mil menos 22, sobraram 10 mil. Aí 10 mil, tu acha que é muito? Você acha que é muito? 10 mil para combater 135 mil? Deus falou assim para eles: não, 10 mil é muito. Como? 10 mil é muito? Imagine Gideão, 135 mil, 32, 22 mil, o covardão foi embora, deu linha. 10 mil, essa conta não fecha. A razão, a lógica não fecha. Meu irmão, é perda total. Eu vou, meu irmão, são chamados kamikaze. Meu irmão, é suicídio na certa. Aí Deus fala assim: Gideão, 10 mil é muito. Sabe o que você vai fazer, Gideão? Você vai provar agora esses homens se realmente eles são espertos mesmo. Tem um lago, manda eles beber a água do lago. Aquele que beber a água como um cão, lambendo, pegando a água, mas olhando para frente e bebendo a água, esse você vai separar, porque esses são os valentes que vão com você. Mas aqueles que dobraram o seu joelho e beber, sem olhar, sem vigilância, tira esse aí que vai estar dando prejuízo para você. Assim ele fez. Meu irmão, sabe quanto sobrou dos 10 mil? Que beberam água, eles olharam assim, pecaram, mas não perdiam o foco. 300. Aí você talvez aí que é a primeira vez está vindo aqui, ou não sabe, começa a rir. A loucura de Deus é mais sábia do que qualquer homem. Com aqueles 300 homens, Deus dá uma estratégia a Gideão. Fala: você vai levar tochas, usinas para cada homem e um cântaro vazio de barro. E no momento que você vai cercar o arraial do inimigo, no momento de madrugada ali, quando o inimigo está ali desapercebido, vocês vão quebrar os cântaros, acende as tochas, toca as buzinas. Meu irmão, quando eles fizeram os 300, todo mundo junto, aquilo ecoou de uma forma, parecia que era uma multidão, o exército. O que aconteceu? Os inimigos, foi embora. Sabe por quê? Pela estratégia de Deus. A loucura de Deus é melhor do que a sabedoria dos homens. Quantos estão entendendo? Diga glória a Jesus. Fala assim: essa loucura, eu quero ficar doidão por ela. Só é possível você viver essa loucura pela sua fé. Quando Deus toma uma direção para determinada área da sua vida, uma situação que você encontra, e você tem uma palavra de fé, você deve apelar pela sua fé e não pela sua razão. A razão não tem nada de ruim, mas quando ela abandona a fé, fique com a sua fé e abra a mão da sua razão, da sua lógica humana. Aleluia! Queridos, quantos laudos eu já tive aqui, experiência, oramos aqui anos, que passa ano, entra ano, pessoas com laudo médico aqui disseram: problema, né? Tem aqui a causa da Renata, poderia ter chamado a irmã Mônica, né? Foi curada de hernia de disco, não foi isso? Hernia de disco, estava lá com o exame, antes e depois, e aí? Vai provar isso? A ciência não chega um momento, ela tem limite, ela não pode ir além, porque ela só vai onde pode provar. Quando realmente não há um entendimento, não há uma lógica, ela nega. Enquanto a fé está acima da ciência, a fé está acima do homem, a fé está acima da razão, a fé é aquilo que move o coração de Deus. A Bíblia fala que todo aquele que se aproxima de Deus é necessidade, crê que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam, assim diz o Senhor. Hebreus 11:6 está escrito. Ele fala: é uma necessidade. Você crê que eu existo? Então, para você vir até mim, você crê que eu existo e você tem fé que eu tenho poder para mudar a sua história? Não adianta orar sem fé. Não adianta servir a Deus sem fé. Não adianta louvar e adorar sem fé, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então o que agrada a Ele? A minha fé. Aleluia!
Pastor, qual o significado de fé? Hebreus 11, versículo, melhor significado de qualquer dicionário, existe melhor. Fé é o firme fundamento daquilo que espero e a prova daquilo que não vejo. Hebreus 11, 1 está escrito. Fé é o firme fundamento, eu estou firmado. Deus falou, eu não estou vendo nada, mas Ele disse, vai se cumprir em nome de Jesus. Aleluia! Fala para o seu irmão, nossa responsabilidade é crer. O justo viverá pela fé. Então, a minha responsabilidade, essa responsabilidade de crer, não é de Deus, é sua. Por quê? Deus, Ele já fez tudo que tinha que fazer para gerar fé em nós. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? Está aqui, ó. Você tem uma escritura, lembra? Se alimente dela. Ele deixou um princípio, deixou as ferramentas necessárias. Uma obra foi feita 2000 anos atrás. Mas você, para viver essa fé, você tem que se alimentar. Aleluia. Você já viu que tem pessoas, eu costumo uma vez dizer aqui, abro um parêntese, pessoas que às vezes ela acorda cedo de manhã. Eu falo, tem cristão que às vezes não tem o costume de ler a Bíblia. Vem um problema, já descabela, já vê o problema é grande, gigante, já era, acabou. Meu irmão, vamos comprar a tampa do caixão para fechar. Enquanto pela fé a tampa do caixão vai ser um trampolim para você crescer. O seu problema, para você avançar, e não para ser o seu fim. Mas isso tudo é por falta de relacionamento com a palavra. Leia, mas crendo naquilo que você lê. Faça uso dessa verdade. Deus espera isso, porque a fé agrada o coração. Não é meu choro, nem a minha murmuração que move Deus. O que move Deus é a minha fé. Aleluia! Quantos estão comigo, diga glória a Deus. Vai para a palavra que você vai entender o que eu estou dizendo. Então a fé é responsabilidade minha. Se Deus já me deixou todas as ferramentas necessárias para eu ter fé, se eu não busco é porque eu não quero. Então existem pessoas que às vezes começam na sua manhã, em vez de fazer às vezes um devocional, pega um capítulo, medite. O que Deus está falando com você? O que Ele quer te ensinar? O que Ele quer agregar sobre a sua vida? Mas se você não se dispõe a isso, aí você sai de casa sem a comunhão, sem uma oração, vai para a rua. Aí você compra o jornal. Compra o dia, não sei se existe aquele povo, tu torce sai sangue, né? Meu irmão, cada jornal só tem o quê? Algo sangrento, violência, pouca coisa te edifica. Aí você pega o jornal, só vê aqui bobagem, só vê coisa de destruição. Aquilo ali mexe com a sua emocional, aquilo mexe com a sua diabetes, aquilo mexe com a sua glicose. Você fica ligado nos noticiários, num noticiário de cidade isso, cidade aquilo, meu irmão, é só morte. Deus é um Deus de vida, pastor, mas eu não vou ficar olhando para a situação, não é questão disso, nem ignorar o que você está vivendo, crer, nem ignorar a realidade, mas é crer numa realidade maior, que se chama a palavra de Deus. A situação existe, mas espera aí, aonde eu vou colocar minha fé? De que maneira estou me alimentando? Querido, existem pessoas, se você vai no médico, olha isso aí, meu querido, você não tem diabetes, você nunca tem depressão, isso é emocional, é a alma. A Bíblia fala que a palavra dele nos sara. Você sabia? Ao meditar na palavra, você recebe cura. Quantas pessoas eu já testemunhei que foram curadas através dessa palavra, irmão? Eu perdi um número de tantas pessoas que foram alcançadas através da palavra e foram curadas, viveram milagres de Deus na sua vida. Muitas pessoas. Agora, se eu não chego, não me alimento, o que eu tenho me alimentado? Fala para o seu irmão, você é o que você se alimenta. A ciência já diz. Isso aí você pode explicar a ciência. Não é isso? A ciência fala, é o que você se alimenta. Você é aquilo que você se alimenta. No espiritual também, você é aquilo que você se alimenta. Se você se alimenta somente de destruição, de problemas, de dificuldade, de violência, meu irmão, o que vai ter dentro de você? Como você pode reagir a tudo isso? Se não houver a fé. Aleluia! A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando você olha para Jesus, a palavra diz que Jesus é o nosso autor e o que? E consumador. Eu tenho que começar bem e terminar bem. Ele inicia, ele também é o consumador da minha fé. O apóstolo Paulo sabia disso quando disse
né? Ele fala: terminei a minha carreira, é isso? Combati o bom combate e guardei a minha fé. Só falta receber a coroa da justiça. Então não adianta eu começar bem, o importante é você terminar bem para a glória de Deus. Quantas pessoas estão naufragando porque não se alimentam de Deus, porque realmente não há uma boa consciência, porque não dá credibilidade à voz do Espírito. Começou animado, começou até bem, mas por não ter essa manutenção, acaba naufragando na sua fé. Se alimente daquilo que tem peso, se alimente daquilo que gera vida, se alimente daquilo que gera cura sobre a sua vida, se alimente da palavra de Deus. Aleluia, queridos. Então, amados, conservando aqui, Paulo fala a Timóteo, ao seu jovem pastor, discípulo, ele fala: conservando a fé e uma boa o quê? Consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé. Então aqui Paulo está dizendo ao jovem pastor, um líder de uma igreja: olha, é necessário você conservar, ou seja, o que? A fé, mas também uma boa consciência. Ou seja, está falando de uma razão, mas um entendimento correto. Então, meu querido, eu tenho que ter uma boa consciência no momento de agir a fé. Tem pessoas que dizem que têm fé, mas não têm uma boa consciência de agir na fé. Aleluia! Às vezes é num tempo da dificuldade, é num tempo da adversidade, é um gigante que se levanta, é uma muralha como a de Jericó, é um mar que está à frente para ser vencido. E nesse momento, se você não levar a tua boa consciência cativo à palavra e exercer a fé, não tem como você romper essa situação. Aleluia, queridos. Muitos estão falando: tenho fé, tem, mas tem boa consciência. Tem boa consciência. Pastor, eu tenho fé na Bíblia que eu devo honrar o meu pai e minha mãe. Ele até acredita nisso, mas ele exerce isso porque não tem boa consciência. As lideranças, pastor, são constituídas por Deus, e a Bíblia fala que eu devo honrá-las. Sim, tem fé e acredita nisso, mas você tem uma boa consciência para ver isso? Quando uma liderança, um pastor fala contigo, você ouve? E por isso, por não ouvir, o que acontece? Naufragando a fé. E o problema é a má consciência. Ele não pede somente uma consciência, ele pede uma boa consciência. Queridos, fique imaginando o milagre da multiplicação. A Bíblia fala que Jesus estava no lugar deserto pregando a palavra de Deus, e quando ele pregava a palavra de Deus ali para uma multidão, a Bíblia fala que eram 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Jesus, ele prega no lugar deserto, a hora já era avançada, e naquele momento ali era o momento de despedir a multidão. Mas Jesus não queria despedir a multidão sem antes prover um alimento material. O povo estava com fome, a hora já era avançada, e naquele momento ali, Jesus, ele falou: olha, o que tem aí? Ó, não tem nada aqui, nem 200 denários, né, dinheiro dariam para alimentar essa multidão, não há um comércio, o lugar é distante, é deserto. E Jesus, ele queria prover o alimento antes de despedir a multidão. Naquele momento, a Bíblia fala que apresenta um jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Agora entenda, o que esse menino tinha, além dos 5 pães e 2 peixinhos, era fé. Se ele apelasse para a razão, ele poderia dizer assim: ninguém tem o que comer, mamãe preparou um mac fish para mim, 5 pães e peixinho. Esse mac fish aqui, com todo o carinho que mamãe preparou para mim, eu vou compartilhar, isso aqui dá para mim. Mas não vai dar jeito para dar para todo mundo. Eu sou um servo de Deus, mas você também não vai dar para todo mundo mesmo, então é melhor ficar calado. É isso? Mas aquele jovem se levanta e entrega o que ele tem nas mãos daquele que tem o poder de multiplicar. A razão dizia que não tinha mais jeito. A razão dizia que não tinha como, não havia maneira para sustentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguns estudiosos acreditam que na verdade tinha de 12.000 a 15.000 pessoas. Naquele momento, Jesus ele apresenta o pão ao Pai e os peixes. E ali há um grande milagre da multiplicação, onde a Bíblia me diz que sobejaram 12 cestos. Após alimentar, sobejaram 12 cestos de alimento. Aonde está a razão nisso? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Se Deus ele diz,
Ele é poderoso. Eu profetizo a multiplicação. Aonde está havendo escassez na sua casa, é pegar essa causa e colocar na mão de Cristo. Senhor, aos meus olhos é impossível, aquilo que é possível a mim eu faço, mas aquilo que é impossível pertence ao Senhor. Eu creio pela tua palavra que o Senhor vai multiplicar. Eu confio em ti. E os homens viveram um milagre do Senhor. Após a multiplicação, Jesus ele insiste, na NVI fala que ele insiste aos discípulos: olha, entra todos no barco agora, atravesse o mar, me encontre do outro lado da margem. E ali naquele momento ali, Jesus não vai com os discípulos, ele despeja a multidão e vai orar à parte ao Pai. Naquele momento ali, os discípulos começam obedecendo ali a Jesus, estão no caminho certo, estão navegando como o mestre assim pediu, mas na metade do caminho, o tempo mudou. Houve uma tempestade, os açoites das águas estavam batendo no barco, o vento soprava constante, uma tempestade. Naquele momento ali, eles ficaram desesperados pelos açoites das águas, mas a palavra do Senhor fala que Jesus ele aparece andando sobre as águas. E naquele momento ali de medo e desespero, alguns discípulos não reconheceram Jesus, e Jesus ali responde uma resposta de Pedro: Pedro, se é tu mesmo, que eu vá até a ti. Ou seja, quem fez o convite não foi Jesus, mas Pedro se autoconvidou para ir ter com Jesus. E naquele momento ali, Jesus: sou eu, pode vir. Ele desafia Pedro a andar sobre o sobrenatural. Irmão, explica aí, onde a ciência pode explicar um homem andar sobre as águas? Esse mar onde aconteceu é aquele ali, ó, Mar da Galileia, ali, Israel. Deus operou um grande milagre. Agora entenda uma coisa: os ventos estavam assoprando. Os ventos, o mar, seja as ondas que açoitam a sua embarcação, da sua vida. Entenda bem uma coisa, querido: muitas vezes são as vozes que vêm dizendo: você vai se sucumbir, você vai quebrar, você realmente não vai conseguir, é melhor você desistir. Meu irmão, mas Pedro olhou para Jesus, aleluia. E marinheiro que se preze segundo a sua razão, os estudiosos, aqueles que são marinheiros, eles entendem que o lugar no meio da tempestade, o lugar mais seguro é estar dentro do barco. Fala para o teu irmão: fica dentro do barco. A razão diz isso. Mas se Jesus falar para você sair, saia para a glória dele, porque ele fará você andar no sobrenatural dele, as coisas sobre a sua palavra. Deus liberou uma palavra e ele andou sobre a palavra de Deus. Na minha razão, fico em oração. Está tempestade, situação, está açoitando, está difícil, Deus não falou nada, eu fico no barco. Mas no momento que Deus falar, sai agora, você sai. Isso desafia qualquer ciência, desafia qualquer marinheiro experiente. Mas quando Jesus ele manda, ele sustenta aquilo que ele diz. Aleluia! Quantos estão pegando de glória a Deus? Pastor, realmente não tem nada com razão, né? É isso aí, é isso aí. Você olha lá para o milagre de Lucas 5, a pesca maravilhosa. Jesus chega na praia, os discípulos voltando da pesca e não pescaram nada. Que pesca frustrante. Voltaram, estavam lavando as redes. Jesus chega, a multidão seguia. Jesus ele pede para entrar num dos barcos. Jesus, já usando, não tinha tecnologia, mas ele afasta das águas e começa a ministrar, porque a voz, quando batia na água, aquilo refletia o som. Sabedoria de Cristo, né? Não tinha um amplificador, mas tinha um amplificador natural. Ele faz aquilo ali, ele começa a ministrar, e ali, acabando a ministração, está vendo ali Pedro, né, os pescadores animados, já lavando as redes. Meu irmão, e a rede antigamente, não é essa rede que você tem de nada, não. Era aquele tecido pesado, era uma malha que molhava, tinha que secar. Eles já estavam enrolando, um trabalho para limpar, um trabalho para enrolar. Naquele momento, Jesus olha para Pedro: Pedro, lança a tua rede na profundeza das águas. Lança a tua rede na rede. Ele titubeou: mestre, mas pescamos a noite toda. Meu irmão, Pedro era especialista em pesca. Jesus era carpinteiro. Quem é que entendia mais de mar? Na razão humana, Pedro. Pedro
Jesus, eu passei a noite toda pescando, nada pegamos. Pedro, lança a tua rede. Pedro, quando lança, Senhor, já que tu mandas, eu lançarei a rede sobre a tua palavra. A Bíblia fala que a pesca foi tão grande que ao puxar as redes se desfaziam, rompiam, ao ponto de outros barcos virem para apanhar a quantidade de peixe que houve naquele grande milagre, conhecido e chamado como pesca maravilhosa, operada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Fala para o teu irmão, se você crer, irmão, você verá a glória de Deus. Aleluia! Em 2 Coríntios capítulo 4, 16, Paulo vai dizer: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados. Às vezes há um desgaste, os problemas do lado de fora. Ele fala: não desanima não. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Amém? Fala para o irmão, a nossa fé, ela pode crescer, como também pode atrofiar. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, a Bíblia fala que a fé ela pode ser crescente, porque a Bíblia fala que a fé é de fé em fé e de glória, está falando de crescimento. Mas quando você deixa de meditar na palavra, quando você não medita, a sua fé pode atrofiar. Os problemas podem te engordar, a situação pode tentar te dar uma rasteira, e a tua razão pode sabotar a sua fé. A sua lógica humana, os seus sentidos podem sabotar a sua fé. Por isso que Deus ele fala que nós não devemos andar por vista, mas andar por fé. Então Paulo fala: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Aleluia! Continuando, ele vai dizendo uma coisa: de que maneira vai ser renovado? No 18 ele fala: assim você vai ser renovado. Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. Fala para o teu irmão: vai passar, é temporário. Aleluia! Essa situação que você está vivendo, essa crise familiar, financeira, emocional, esse deserto tem um fim, tem um tempo de validade, é temporal, vai passar em nome de Jesus. Mas o que você não vê é eterno. Aonde está o teu olhar? É no problema? Não, você tem que olhar naquilo que é eterno. Senhor, minha confiança está em ti, Deus, porque eu sei que aquilo que estou vendo passando, mesmo sendo desgastado esse meu homem exterior, contudo, meu interior está sendo renovado pela tua palavra. Foi a palavra que sustentou aqui nesse testemunho Renato durante 3 anos após a conversão. Foi 3 anos? Foi depois? 3 anos. Foi 3 anos. Mas foi sustentado pela palavra de Deus. O deserto passou, agora está na terra que mana leite e mel para a glória do Senhor. Aleluia! Você pode crer nisso? Então dá uma glória a Deus bem bonito para Jesus, querido. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Provérbios, conhecido como livro da sabedoria de Salomão, Provérbios 3, versículo 5 ou 6, vai dizer: confia no Senhor de todo o teu. Para cima, confia, não quer ter irmão, confia, meu irmão. A dúvida quer te tirar da fé. Aleluia! Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribe. Estribar vem de apoio. Lembra do cavalo? Tem os estribos. Pessoas para subir no cavalo tem que pegar o zero, subir ali, né? E depois para se manter equilibrado. Aquilo não serve somente para você subir e montar no cavalo. Aquilo também serve para você se manter em equilíbrio sobre o cavalo. Existem os estribos de carro, porque o carro tem um. Alguns carros não tem o mais moderno. Mas lembra do Fusquinha? Aquele estribo da porta? Só ali pisava. Aquele carro também tem aquele estribo para você apoiar. É o apoio. E Deus está falando com você: aonde está o teu apoio? Aonde você tem crido? É no homem? É na coisa? Ou é em Cristo? Ou é em Deus aquilo que tudo pode? Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Aleluia! Ele fala: não te estribe no teu próprio entendimento. A razão está dizendo que não dá, é isso, olha para cá, a vida, ó céu, olha isso aí, desespero. Aonde você tem que se apoiar?
suas emoções, nos seus sentimentos, aonde você tem colocado a sua fé, o seu credo, é no problema ou em Deus? Aleluia! Reconheça-o em todos os seus, vamos ter, irmão, em todas as áreas. Não, tem pessoas que usam a fé para uma coisa, mas não usam a fé para outra. Deus, Ele quer que você aprenda e exerça a fé em todas as áreas da sua vida. A fé, meu irmão, é um exercício diário. Você deve exercitar cada dia. Pastor, esse problema é uma oportunidade que você tem para você exercer a sua fé. Aleluia! Aproveite essa oportunidade de exercer a sua fé. A fé é que nem músculo. Quanto mais você exercita, mais ele desenvolve. Eu tenho esse corpo atlético aqui de natureza, né? Vou orar para você, para Deus dar um corpinho desse para você. Tem uma barriguinha assim que está meio bravo. Queima Jesus acordou desse holocausto. Agora entenda a mesma coisa. Tá, magrinho, mas tem que exercitar, senão fica tudo mole. Tem que exercitar. Então quando você exercita, aquilo vai ficar o quê? Vai endurecer. E quanto mais você exercita, aquilo vai crescer. Quem faz aqui academia sabe o que eu estou falando. Quanto mais você pratica a sua fé, mais você cresce em fé. Aleluia! Onde estou entendendo, diga glória a Deus, meu irmão. Deus está falando com você de uma forma tremenda, aleluia. Tem coisa, meu querido, escute isso. Tem coisa, momento na sua vida que a razão não vai dar. Tem coisa na sua vida que você vai vencer só se for pela fé. Se você tentar viver uma vida cristã somente na tua razão, você está frito. Ele fala que o homem natural só entende as coisas naturais. Quando você aceitou a Cristo, você passou a ser uma pessoa também agora espiritual. Existe um mundo espiritual e ele é tão real como esse mundo aqui que você está vendo. Não é porque você não vê que ele não existe, ele é real e poderoso. Então, aqui fala, querido, tem momentos que na sua vida a razão não vai resolver o teu problema, mas sim a fé. Quem poderia resolver o problema de Bartimeu, o cego que mendigava? Bartimeu, quando ouviu dizer que Jesus ia passar por Jericó, o homem estava mendigando a vida inteira. E aí, quando ele ouviu dizer que Jesus curava e tudo, ele sabia que naquele momento Jesus estava passando, ele pensou assim: eu vou abraçar agora a minha oportunidade. Ouviu dizer que Jesus curava paralítico, cego, mudo, leproso. Bartimeu encheu seu coração de fé, e quando Jesus passou, ele começou a gritar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Alguns homens tentaram impedir: cala a boca, mendigo, tu és cego, não ocupe o mestre, está ocupado. Bartimeu não se calou, porque a fé ela não se cala, a fé não é passiva, a fé é ativa. Deus não opera na vida de um homem passivo, Deus opera na vida de um homem ativo. A sua fé em nome de Jesus. E ele começou a gritar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cada vez mais alto que as escrituras dizem, ao ponto que Jesus ouviu e chamou a atenção dele. Jesus, ele volta: o que tu queres que te faça? O que te queres que te faça? Jesus pergunta. E a gente sempre brinca aqui um pouco, né? Descontraído. Jesus não sabia o que ele queria. Jesus, ele quer que você abra a boca e peça. Jesus, ele sabe o que você precisa. Mas quando você declara, você já está agindo a sua fé e demonstrando a sua dependência de Deus. Bartimeu podia dizer assim: eu quero um cão guia. E resolver o problema dele. Jesus sabia que ele queria enxergar. Uma pessoa que não enxergou naquela época, ela dependia dos outros, ela mendigava, vivia sem esperança, sem expectativa de vida. Agora imagine uma pessoa totalmente reabilitada com a sua visão. Eu já vi cegos serem curados pela glória de Deus. Na matriz tem uma menina linda, né? Olhos da menina, os olhos grandes, ela era cega. Na matriz, Deus curou para a glória de Deus a sua cegueira. Meu irmão, tem preço isso. A razão humana, ciência pode dizer, não tem jeito. Mas a última palavra vem de Deus. O que poderia ser feito sobre a mulher do fluxo de sangue? 12 anos foi hemorragia. A Bíblia fala que ela gastou tudo quanto tinha, gastou com os médicos, buscando a sua cura. E ninguém pôde curá-la.
Mas ela disse consigo mesmo um dia: se somente eu tocar nas orlas das vestes do meu Senhor, eu serei curada. Ela passou pela multidão, uma grande dificuldade, porque a mulher tal, que sofreu de fluxo de sangue, naquele tempo era considerada uma pessoa imunda, uma pessoa maldita, porque sangue para eles representa vida. E quando a mulher tinha essa hemorragia, era chamada de uma pessoa imunda, não poderia nem tocar. Na cultura, aquela pessoa que derramava sangue, se ela tocasse algum objeto, todo objeto deveria passar por um processo de purificação para ser novamente utilizado. O negócio era terrível. Se ela tocasse alguém, a sentença era morte, apedrejamento. Essa mulher sabia da sua condição, da sua realidade, mas ela disse consigo: independente de viver dessa maneira, eu não vou ver mais. Viver desse jeito eu não quero ver mais. Se eu tocar na hora do meu Jesus, meu irmão, se ela toca, ela podia morrer. Ela enfrenta a multidão, ela toca, e a Bíblia fala que isso é uma virtude de Jesus para a vida dela. Em vez de ela contaminar, ela recebeu graça, poder e cura sobre a sua vida. Ela enfrentou uma grande multidão, uma grande resistência, medo, interiores, mas ela agiu sua fé e foi curada para a glória de Deus. A ciência dizia: não tem mais jeito. O dinheiro que ela gastou muito, e não tinha mais para gastar, e não houve nenhum tipo de resultado, mas Jesus a curou para a glória dele. Quando você olha para também aquela que tinha um estudo de enfermidade, 18 anos, curvada, ia para a igreja, filha de Abraão, Jesus olhou para ela, tocou nela, aquela mulher ficou erguida e curada para a glória de Deus. A Bíblia está repleta de relatos aonde a razão chegou um momento que não tinha condições de trazer nenhum tipo de resultado, algum tipo de benefício, mas somente no lugar da fé. Essas pessoas alcançaram os seus milagres, seus sinais e as maravilhas que Deus operou. Aleluia! Em Hebreus capítulo 11, 7, estamos fechando. Quero dar o último exemplo para vocês. A gente fala de Abraão. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhes dito: em Isaac será chamado tua descendência. Considerou que Deus, diga comigo, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. É isso que havia no coração de Abraão quando Deus pediu a Abraão seu filho Isaac. Quando você olha para Gênesis capítulo 22, você vê a história onde Deus fala com Abraão. Ele fala: Abraão, quem deu Isaac a Abraão? Lembra da história? Quem é que deu o filho da promessa? O próprio Deus. Abraão já tinha a idade avançada, a mulher estéril. Deus operou um milagre e falou: eu vou te dar um filho, e esse filho, você será uma grande nação através da vida dele. A sua descendência será como os grãos de areia da praia, as estrelas do céu, incontáveis, inumeráveis. Eu tenho uma promessa na sua vida. E Abraão recebeu essa promessa. Ele gerou o seu filho quando estava com 100 anos de idade. Isaac nasceu. Sara já estava com a sua idade avançada. Deus operou um milagre, era estéril. Deus voltou o seu ventre a se tornar fértil, e naquele momento ele está com a promessa. Isaac cresce, brinca, pá, Abraão está vivendo uma vida, mas chegou o momento que Deus falou a Abraão: Abraão, lá em Gênesis 22, pega teu filho agora, ofereça a ele em sacrifício a mim. Olha só que loucura. Aí você fala: por que Deus ele pediu isso a Abraão? Querido, naquele tempo havia uma cultura, havia uma adoração aos deuses, e os deuses eram ofertados. Pessoas que adoravam os falsos deuses davam seus filhos em adoração a esses falsos deuses. As crianças oferecidas a esses deuses eram chamadas Moleque. Você chama alguém de Moleque? Moleque era crianças oferecidas a Deus Moloque. Era uma entidade onde os pais entregavam seus próprios filhos em busca de prosperidade a esses deuses. Havia um sacrifício. Não fica admirado, porque isso existe ainda em alguns lugares do mundo. Países como África, Índia, existem rituais que as pessoas oferecem os próprios filhos aos seus deuses, deuses falsos. Naquele momento ali, Deus, sabendo disso, havia aquela cultura, e Deus queria provar a fé de Abraão. Por quê? Se esse povo
que serve a um Deus falso, que nada pode fazer, e entrega os seus filhos, será que no céu Abraão ele vai entregar o filho dele para mim? Deus queria colocá-lo à prova. Deus não queria Isaac, mas queria fazer um teste. Ele falou: Abraão, pega teu filho, vai para Moriá, e quando chegar lá, eu vou te dizer qual a montanha que você vai subir, e lá você vai oferecer o teu filho em sacrifício e holocausto a mim. A Bíblia fala que Abraão, porque ele sabia disso, ele tinha fé. Se Deus me deu, ele não vai tirar de mim. Se Deus falou que vai ser uma grande descendência do meu filho, ele foi. De madrugada ele se levanta, prepara 2 dos seus moços, 2 dos seus servos, ele prepara a lenha, ele prepara o cutelo, o fogo ali, o material que praticaria o fogo, acenderia o fogo, ele leva tudo. Mas ao 3º dia, quando chega perto ali de Moriá, ao subir a montanha, ele despede dos moços. Ele fala: fica aqui, olha só, para ninguém atrapalhar. Fica vocês aqui, que eu vou agora com Isaac, nós vamos adorar o Senhor e depois nós voltaremos à fé. Depois nós voltaremos. Ele sobe um monte. Isaac não sabia que estava acontecendo. Um filho que provavelmente tinha 15 anos de idade. Abraão já idoso, ele chegando perto do monte, Isaac começa a conversar com o pai: pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, mas aonde está o cordeiro para sacrifício? Imagine um filho falando isso para o pai, não sabendo que ele é o sacrifício. Se coloca no pé de Abraão nesse momento. Um filho que você cuida com carinho, com amor, com 15 anos, você sabendo que ele seria o cordeiro para o sacrifício. Ele queria ser um sacrifício para ser entregue ao holocausto ao Senhor. Abraão olha para o filho e fala assim: meu filho, Deus proverá. Ele sobe. A Bíblia fala que Abraão, ele começa a montar o altar. Altar significa lugar alto. Aquilo deu trabalho. Eu acredito que Isaac com 15 anos estava ajudando o pai, porque era mais novo, montando sem saber nada. Vambora aí, vamos montar o altar, vamos montar o altar. E para montar o altar, imagina uma pessoa idosa levantando um jovem de 15 anos. Eu acredito que Isaac subiu no altar e se permitiu ser amarrado para ser oferta de sacrifício a Deus. Que obediência tinha um pai. Ele botou lá o seu filho sobre o altar, ele pega o cutelo, e no momento que ele vai lançar sobre o filho, porque ele tinha isso no coração, considerou que Deus era poderoso até que dentre os mortos o ressuscitasse. Naquele momento, quando ele vai descer o cutelo sobre Isaac, um anjo brada e diz: Abraão, Abraão, não faça isso. Deus somente queria provar a sua fé. Quando ele olha para detrás, existia ali um cordeiro ali, que estava preso no arbusto, preso. Naquele momento, Deus ele trouxe uma provisão para ofertar em sacrifício em lugar de Isaac. E naquele momento, Abraão lhe diz uma coisa: aonde você vê esse nome? O Jeová Jireh. Nosso Deus é o Deus da nossa provisão. Quem ministrou essa palavra foi o próprio Abraão. Querido, eu quero que você aprenda uma coisa com esse texto agora para finalizar. Ele fez aquilo que estava na direção de Deus. Ele estava em obediência. Abraão estava no lugar certo e na hora certa, porque estava debaixo da direção, e Abraão agiu a sua fé. E o nome de Abraão hoje é considerado como patriarca da fé, o pai da fé. Então, em nome de Jesus, entre a fé e a razão, fica com a fé, porque o nosso Deus, Ele proverá sobre a nossa vida. Existe a provisão de Deus que já está preparada para você, quando você crê, quando você obedece a fé na palavra de Deus. Aleluia! Se coloca de pé, querido, em nome de Jesus.